Boa tarde a todos. No dia de hoje venho poder apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em MBA em Gestão Financeira e Controladoria. Esse é o meu pitch da Faculdade Descomplica. Me chamo Rafael Ferreira Campos e estarei aqui no dia de hoje para poder mostrar um pouco do meu trabalho para todos. A empresa escolhida é a Vasco da Gama SAF. A Vasco da Gama SAF ela é oriunda da venda de 70% dos seus ativos para uma empresa chamada 777 Partners, conforme pode ser visto no slide. 30% do que sobrou do total da porcentagem faz parte do associativo, do Clube de Regatas Vasco da Gama, do associativo. A história do Vasco é uma história única, é uma história ímpar, que são 124 anos de história, e se eu ficar aqui falando de 124 anos de história, não daria tempo, conforme temos o tempo de apresentação, né, da defesa do trabalho. Pude trazer no dia de hoje 2 capítulos dessa história ímpar que o clube tem. A primeira imagem, conforme mostra no slide, é uma equipe no ano de 1923 que ficou carinhosamente conhecida como os Camisas Negras, porque o Vasco foi o primeiro clube no Brasil a aceitar negros e operários, esse time formado por negros e operários. E mesmo assim, o Vasco foi o primeiro a lutar contra essa causa, a favor da causa, e lutou contra o racismo. E foi coroado com o título estadual, foi campeão estadual no ano de 1923 com essa equipe, que ficou carinhosamente conhecida como Camisas Negras. A segunda imagem é Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, que dentro do estádio de São Januário pôde ter proclamado as leis trabalhistas, que são também chamadas de CLT, que todos nós até o dia de hoje nos beneficiamos com isso. Falar um pouco da 777 Partners. 777 é uma empresa norte-americana fundada em 1º de setembro de 2015, que tem 2 donos, Josh Wander e Steven Pasco. É uma empresa de investimentos privados no qual pagou 700 milhões de reais para poder adquirir por 70% do ativo do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. A 777 é uma empresa que atua em 7 frentes, 7 setores, que são seguros, aviação, esporte, fintech, crédito privado, sustentabilidade e financiamento de contencioso. É muito importante falar também sobre os pilares da governança corporativa, que são 4: a transparência, a prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Fazendo um paralelo, um breve paralelo, é como se fosse uma mesa. A mesa com 4 pernas. Uma dessas pernas da mesa quebra, a mesa não vai ficar sustentável, ela não vai ficar em pé. É como se fosse uma empresa que não consegue utilizar dos pilares, ela não vai ter uma boa gestão. Até que chegamos aos problemas que hoje a Vasco SAF enfrenta. Eu pude listar 6 aqui nesse slide, mas poderia ser vários, tem inúmeros outros, mas pude listar 6. Por exemplo, o primeiro, a confidencialidade do contrato. O contrato não foi aberto até hoje, causando dúvida nas pessoas. As pessoas não acreditando, causando desconfianças. Resultados negativos, de um modo geral, em suas equipes, por causa de uma má gestão. Dívida com os credores, o clube compra, mas não paga ninguém. Promessas não cumpridas, o próprio dono, Josh Wander, falou bravatas. Má relação entre os sócios e administrativo, não tem equidade. E o organograma mal estruturado. O público-alvo disso tudo é a sua própria torcida e o clube em si, porque uma má gestão ocasiona essas coisas. Como solução, a empresa, a Vasco da Gama SAF, precisa estar alinhada com a governança corporativa, que é a sua transparência, a sua prestação de contas, equidade e a sua responsabilidade corporativa. Com transparência, com prestação de contas e equidade, tudo vai dar certo. Por fim, quero deixar o meu agradecimento a todos e essa última frase: tua imensa torcida quer voltar a ser feliz. Obrigado a todos